Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui dedicado ao canal, sempre trazendo as notícias do Vasco para você, torcedor. Dentro desse vídeo nós iremos falar que amadorismo é a diretoria do Vasco. É um negócio da China. Pasmem. GB foi reprovado nos exames, detectado uma possível lesão no joelho do lado direito e o Fenerbahçe recusou fazer a negociação. Parece que caiu como uma bomba a negociação de ontem do GB indo para a Turquia, mas foram pegos de surpresa. Ou não, né? Porque se realmente fizessem algo muito sério, já poderia ter feito aqui mesmo um exame, um check-up completo com o jogador. Vamos falar também sobre a situação que o Vasco pode receber uma séria punição através da venda do Orediano para o Vélez Sarsfield na época da 7-1 e não foi pago, e até agora o Vélez Sarsfield está esperando o dinheiro do Vasco, e inclusive o Vasco já negociou o Orediano para o Cincinnati dos Estados Unidos. E vamos falar também sobre a pífia atuação do Vasco, particularmente no jogo de ontem, aonde que não conseguiu ganhar do nosso poderosíssimo Sampaio Corrêa. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a sua participação e presença aqui para deixar o seu comentário aqui abaixo. Gostaria de ouvir a sua opinião. Deixe seu like, o seu joinha, o gostei ajuda e muito, avalia de forma muito positiva aqui o nosso vídeo. Compartilhe, divulgue para mais e mais vascaínos para saberem a verdade sobre tudo que está acontecendo dentro do Vasco. E quer notícias do Vasco verdadeiras, bem apuradas, exclusividade, é aqui no canal Giro Vascaíno, como a gente soltou ontem a negociação que Vasco e Fenerbahçe tinha feito através da venda do GB mais Melo. Vamos lá, sem enrolação, sem delongas, vamos ao bate-papo de torcedor para torcedor. O Vasco apareceu uma situação ontem que havia negociado o GB com a Turquia. Inclusive, nós aqui do Giro Vascaíno já sabíamos dessa informação até no início da manhã de ontem. Só que a gente não procurava ou até mesmo não precisava soltar, até porque ainda faltavam alguns pequenos detalhes em relação a essa venda. Enfim, o GB iria para o Fenerbahçe por 3 milhões de euros, em torno de 17 milhões de reais que o Vasco iria receber. O Fenerbahçe iria emprestá-lo, o GB, para o Kasimpasa, um time mediano da Turquia, para ele ganhar rodagem, para ele se sentir familiarizado com o campeonato europeu e com a Turquia, no modo da questão da cidade e tudo mais. Mas melou a situação e nós vamos dar detalhes sobre isso. Para quem não sabe, o GV teve uma séria grave lesão no joelho no ano passado, que inclusive possibilitou dele até participar mesmo do Sub-20. Ele teve grande destaque no Sub-20 e quando ele estava 100% ele foi para o time principal. Para quem não se lembra, aquele jogo contra o Bragantino, ele empatou o jogo de cabeça. E depois o Vasco conseguiu virar, mas conseguiu tomar o gol de empate pela incompetência dos jogadores limitados que o Vasco tinha naquela oportunidade. GB era um destaque da base, onde pela sua estatura, pelo seu porte e também pela sua jogada aérea, que ele é um bom cabeceador. Inclusive foi para seleções de base da seleção brasileira e ajudou muito. Então o Vasco se viveu na necessidade de conseguir um dinheiro através da venda desse jogador, e a princípio era isso, até porque o Marcelo Santana foi para a Turquia para poder fazer algumas negociações e também fazer a negociação com o GB. Mas o que acontece? O futebol turco é muito criterioso em relação à questão de exames médicos. Vou dar um exemplo para você. O Gustavo Henrique, que atuava no Flamengo, quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo e foi para o Fenerbahçe, pediu o jogador. E ele foi reprovado na época por conta de um possível risco de lesão através do joelho do jogador. E aí o Flamengo naquela oportunidade fez um acordo com o próprio Fenerbahçe emprestando ele, e se realmente ele exercesse, se ele continuasse jogando sem risco de lesão, sem nada, o Flamengo poderia e vendeu o jogador para o Fenerbahçe.
Eu não sei por que o Vasco não pensou nessa possibilidade, mas está bem nítido porque não pensou, porque nós temos Marcelo Santana, o nosso vulgo Sonequinha da Colina, hoje como diretor de futebol. Um cara que é muito contestado pela torcida, um cara que hoje quem está bancando a função dele se chama Pedro Paulo, o Pedrinho que está bancando o Marcelo Santana hoje na parte de diretor de futebol, inclusive o seu amigo Edmundo, que tem um canal de YouTube onde ele fala para o torcedor, inúmeras vezes ele já deu uma alfinetada no Pedrinho, falando que o Marcelo Santana não tem capacidade de ser o diretor de futebol. E isso fica bem nítido até agora, faltando um pouco mais de 15 dias para a janela se encerrar e o Vasco não contratou absolutamente ninguém. E a gente vê o reflexo hoje, o que é dentro de campo no jogo de ontem. O marasmo. O Vasco, em determinados momentos, tinha Alegria, o Maxwell numa ponta e o Zucarello na outra ponta. Para você ver que hoje o Vasco testa dois garotos da base que acabam se tornando soluções do time do Vasco, que na verdade poderiam ser complemento de elenco. Muito por conta da incompetência de Marcelo Santana nessa pasta do futebol. E a gente fica nítido que não é só culpa do Marcelo Santana. É culpa também do Pedrinho, por ser omisso, por não ter transparência. Uma coisa que ele falou no sorteio da Copa do Brasil, que ele iria sempre passar transparência para o torcedor. Desculpa, a única coisa que você não passa é transparência. Porque se você realmente passasse transparência, você falaria mais com o torcedor. Você colocaria mais a sua cara a bater. Coisa que você não faz. Você está sendo omisso, igual o Campelo na época. Você está sendo omisso, igual o Salgado na época. E você está sendo omisso, igual o Roberto Dinamite na época. Então você está sendo comparativo a 3 ex-políticos, ex-presidentes que usavam o acomodismo, o esconderijo secreto para se acovardar e fugir do embate, fugir das críticas. No entanto, que ninguém pode criticar ele agora, a rainha da Inglaterra, porque ele bloqueou boa parte da torcida do Vasco. E aí, para vocês verem o quanto que o Vasco está largado na mão desse cidadão. De contrapartida, você vê o Felipe ontem na cabine do estádio Lourivaldão, do Sampaio Corrêa, com a mão na cabeça, coçando a cabeça, que ele também é responsável porque ele faz parte de ser o diretor técnico que deveria mapear jogadores para serem contratados. Então, para vocês entenderem como o Vasco está largado a traças. E aí a gente entra no segundo assunto, que é o Orediano. Por isso que eu coloquei na capa o negócio da China. Porque olha só, a 71 prometeu rios e fundos e outros políticos como Salgado, Osório também prometeram, falando às vezes até pela 777. E aí contrataram vários jogadores de 2023 para 2024. Só que o problema não é contratar, o problema é não pagar. Então o que aconteceu? Orediano, o Vélez Sarsfield na época vendeu o Orediano por um pouco mais de 15 milhões de reais e não recebeu absolutamente nada da 71. Inclusive na época se falava-se que era a maior contratação da história, que era um grande valor, que o aporte milionário que a 71 colocava, 120 milhões, 100 milhões, tudo para contratações. Mentira, porque se tudo eles usassem realmente, se eles colocassem esses aportes dentro do Vasco, eles não estariam devendo nenhum desses jogadores. Então, em nenhum momento eles colocaram o dinheiro do clube. Eles utilizaram o dinheiro do próprio associativo, do próprio Vasco, que se gerava recursos para poder administrar o clube. E aí, hoje, o Vasco se vê a refém de o quê? As mãos entrelaçadas pelo simples motivo. O time argentino que vendeu o Orediano para o Vasco busca acionar na justiça para reaver o valor que não recebeu até agora. E aí o presidente do Vélez vê um movimento do Vasco falando: eu tenho 25 milhões para gastar em contratação, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ele se o Vasco tem 25 milhões para contratar, por que ele não me pagou ainda?
E aí tá explicado agora mais uma ação na FIFA, mais uma ação na justiça em relação a mais um jogador que a 71 não pagou. E eu, principalmente, não estou vendo o movimento do senhor Pedro Paulo em retirar via judicial os 31% que hoje a seguradora EQEP controla através da 71. Porque se nenhum dessas contratações foram pagas, a 71 lesou o Vasco financeiramente, sufocou o Vasco financeiramente. Se hoje você reclama e você compra essa narrativa que o Vasco não tem dinheiro, é muito por conta da 71 ter sufocado os caixas do Vasco da Gama. E agora Vasco SAF. E eu não vejo nenhum movimento do Pedro Paulo com o seu vice jurídico, Carregal, e o VP, vice-presidente Salomão, irem à justiça para tirar os 31% da 77. Por toda essa lesão que a 71 trouxe para o Vasco, principalmente financeiramente. Eu não vejo nenhum movimento e eu nem sei se isso vai acontecer. Mas fica o recado. Nós aqui, como torcedores, estamos para cobrar sempre o melhor para o clube. Se vocês não querem o melhor para o clube, então peguem as suas sacolinhas de trapo e metem o pé da instituição. Porque vocês iriam estar fazendo um favor para a torcida do Vasco. Porque o que mais tem de incompetente hoje nessa diretoria não está no gibi. Então esse é o nosso vídeo aqui do canal Giro Vascaíno. As notícias do Vasco em primeira mão, exclusivas, é aqui. Aqui é de torcedor para torcedor. O papo sempre será reto. Nada de conversas fiadas. Até porque aqui a gente prega em defender a instituição e principalmente querer o melhor para o clube. Se eles não querem, nós estamos aqui para fazer o nosso papel. Deixe o seu comentário aqui abaixo, a sua opinião de tudo que a gente falou dentro desse vídeo. Compartilhe, divulgue para mais e mais pessoas. Se inscreva em nosso canal se você não é inscrito. Ativa o sino das notificações que faz com que o YouTube notifique a você quando a gente estiver fazendo live ou vídeo. E amanhã, às 11 horas da manhã, estaremos juntos aqui ao vivo para falar muito e pensando no clássico agora contra o Flamengo. E seja o que Deus quiser. Porque a tendência é, se realmente o Flamengo não sentir pena da gente, infelizmente, é a gente tomar uma sacolada no sábado. Um grande abraço para todos, saudações vascaínas e tamo junto. Uma ótima noite para todos, vascaínos e vascaínas do mundo afora.